Boa noite, corretores. Vamos pôr um sonzinho aqui. Hoje o sonzinho aqui, vamos ouvir um 14 bis, hein? Oi, Aline. Boa noite. A música tá alta aí, Aline? Hoje eu coloquei um 14 bis aqui, hein? Mineirês. Mineirês vai falar alto aqui hoje, hein, Aline? Fala, Igão. Igão já entrou na área aí, hein? Fernandinha. Boa noite, turma. Hoje vai rolar um mineirês aqui de áudio aqui, ó. 14 bis aqui pra turma. Ó, vou mandar um aviãozinho, ó. Que manda aviãozinho pra turma aí, corretores. Vamos chamar os corretores. Vamos começando aqui mais uma live nossa de alta gestão, corretor em ação, né? Vamos aprender um pouquinho. Vou mandar aqui um tanto de aviãozinho. Eu gosto de ficar mandando aviãozinho aqui. Carinho fica falando, manda aviãozinho, Moisés, pra turma. Convida a turma lá. Eu vou mandar um tanto aqui, viu, Aline? Ó. Mandando aqui um tanto de aviãozinho. Fernandinha tá na área aí, né, Fernandinha? Ó, mandando aviãozinho aqui pra turma. Pronto. Mandei aviãozinho pra um tanto de gente aqui. Boa noite, gente. Vamos entrando. Fique à vontade. Obrigado aí pra todo mundo que já tá aí. Vamos chamar os colaboradores aí da corretora. Vamos chamar os corretores amigos, né? Fernandinha, deixa eu puxar você aqui já, amigo. Você me ajudar a convidar essa turma aqui, quer ver? Vou pegar você aqui, quer ver? Peraí, pessoal. Fernandinha. Chamei minha amiga Fernandinha. Boa noite, Bruninha. Ô, Fernandinha. Boa noite. Aí, tudo moça? bem? Vou botar minha câmera aqui. E aí, moça? A Aline sacaneando com você foi engraçado, hein? Falou que 14 bis não é da época dela. Pior que não é mesmo, né, Moisés? Não é mesmo. Isso aqui foi para resgatar o mineirês aqui, amigo. Tá romântico hoje, da amigo? 14 bis. Tá romântico, tô gostando. E aí? Como é que você E tá, aí? moça? O que você me conta? Você me conta de bom? Cara, bicho, tamo aí, né? Correria, altos projetos lá no sindicato. A gente está finalizando uma parte de um planejamento que vai chamar a turma para perto, que você nem imagina. Eu quero ver se o corretor, aquele corretor que está ouvindo aí agora, que realmente quer fazer parte do projeto, quero ver se ele realmente vai levantar a bandeirinha, vai chegar para perto da gente, né, Fernandinho? O grupo precisa Primeiramente, estar boa hora, noite, corretores, boa noite, corretoras, boa noite para todos vocês. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né, Moisés? Boa, amiga, Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa. É verdade. Então, outra coisa, resolveram ficar aqui com a gente. A gente está aqui Gratidão. É verdade. Eu tenho certeza, Moisés, que esse tema é um tema que aflige a maioria dos corretores. Aliás, eu ainda vou falar mais. Eu acho que aflige a maioria dos empresários e empreendedores desse país. Né? Sair do operacional e ir para o estratégico é o sonho de qualquer dono de empresa, não é não, Moisés? Pois é, Fernandinho, isso é um mistério, né? Como fazer isso no dia a dia da gente, né? Porque às vezes você está atrelado com tanta coisa, você faz um cronograma ali bonitinho, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí vem, o dia começa, um turbilhão de coisas, e você tem que dar prioridade para umas coisas, outras não. Então você tem que saber organizar o seu dia, organizar a sua agenda, priorizar o que é importante. Isso aí é um desafio enorme. Para mim, aqui na corretora, não é fácil. Meu amigo, é sim. É sim. Não sei se vocês têm ciência de que o empreendedor, o empresário, às vezes tem o pior emprego do mundo, né? Sabe por quê, Moisés? Por quê? Não? Porque ele trabalha mais que todo mundo e nem sempre é bem remunerado por isso. Por esse lado A gente não trabalha. Não é?
É por paixão. Muitas vezes a gente tem um negócio por paixão, porque a gente ama o que faz. E o que mais me surpreende no setor de seguros, né, nos corretores, é que eles amam o que fazem. É. Eu nunca conheci um corretor que fale, não gosto do que eu faço. Isso é lindo. Lindo. É verdade, amigo. E para falar hoje, né, Moisés, sobre como sair do operacional, a gente trouxe uma fera, hein? Trouxe um amigo. Pensa numa pessoa que tem bagagem. Eu vou Esse te é falar, fera. viu? Igão, quer ver? Tá aí Gente, já, vocês quer ver, têm Igão? alguém que precisa saber como sair do operacional, do turbilhão do dia a dia, manda o aviãozinho. Porque o nosso convidado hoje é muito especial. Olha lá, o Reinaldo falando, esse é bom mesmo. Olha, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, a última vez mais ainda no nosso evento em Patinga. Sensacional. Baita bagagem, baita história. Vale a pena, gente, vale a pena. Vamos chamar ele, Moisés? Vamos chamar ele aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui, quer ver? Igão, tá na área aí, né, Igão? Aqui. Tá sim? Tá por aí. Já vi que ele tá por aí. Ele. Vamos lá, vamos ver se ele vai. Boa noite, Boa doutor. noite! Aí não tá frio onde vocês estão, não? Aqui tá gelado, moço. Tá gelado? Onde você tá? Eu tô na HDI, tô no escritório. Belo Mas tá Horizonte? gelado aqui. É, Belo Horizonte. Belo Horizonte Mas é tá porque frio, aqui não Moisés? precisa. Eu não tô aí, tô em São Paulo. Tá frio, esfriou um pouco mais hoje, né, Igão? Tava Tá esquentando. frio, mas ontem. aqui frio para mineiro, 16 graus já tá gelado, né? A gente não é muito Faz referência, muito calor. não. Mas tá bom, graças a Deus. É um frio que permite a gente tomar uma cachaçinha, comer um Comer uma caldinho de coisinha mais feijão. quente, né? Um caldinho, né? É Com isso aí. pimenta. É bom demais. É sempre bom. Que bom ter Legal. você aqui com a gente, Igor. Eu que agradeço e primeiro já fico constrangido logo de cara de ser convidado para falar sobre um assunto aqui que a dona da história aqui, jogo dos campeões e tudo mais, para eu poder dar pitaco, na verdade. Aqui eu não vou, eu não me atrevo a dar consultoria sobre o assunto, mas realmente bagagem eu tenho um pouquinho aí de história nessa área de seguro. Tem bastante bagagem, a gente sabe que tem. Exato. E acho que esse problema aí esse problema não, né? Essa questão é uma questão que aflige todo mundo mesmo, né? Não é só o corretor, não é só o segurador, né? Se isso deixa a turma mais tranquila aí, a gente também está no mesmo barco, né? Todo mundo que tem uma empresa, um negócio para tocar, vive essa preocupação aí de como pensar, né, estrategicamente, enfim, de como botar a empresa para funcionar e conseguir chegar vivo no final, né, Fernando? E se deixar, Igor, a gente é tomado pelo operacional. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Se nenhuma. você todo dia olhar para isso e na causa raiz, entender a fonte de por que você está tão no operacional, por que as coisas estão acontecendo, você só está apagando incêndio. Então, acho que é realmente um exercício diário, porque acontece em qualquer empresa e de qualquer tamanho também, né? Exatamente, exatamente. A gente percebe isso muito aqui no nosso dia a dia, até com as nossas tarefas mesmo, né? A gente acaba, sem perceber, envolvido sempre em questões menores, às vezes já começando a fazer um microgerenciamento, que é uma coisa que a gente não deve fazer, deve surgir esse assunto aqui em algum momento também da nossa conversa, mas é um problema, né? É uma questão que a gente não pode deixar de lado, né? A gente tem que tratar. A forma que eu percebo aqui né, inicialmente da gente fazer isso, a primeira coisa é tentar se planejar, né? É se planejar. Conseguir organizar o tempo da gente, né? Conseguir, como o Moisés colocou aí bem, né? Priorizar a tarefa. Isso vale até para a nossa vida pessoal mesmo, né? A gente, quero fazer uma academia, mas não tem o tempo. Tem. Se você conseguir organizar seu tempo, você vai conseguir fazer. E a gente tem vivido demais isso, principalmente nos últimos 5 ou 10 anos, né, na área de seguros, com a questão da diversificação de portfólio, né? Todas as seguradoras partiram para essa mesma
para essa mesma direção, né? Pela necessidade mesmo e primeiro pela pujança que a gente tem no mercado de ter ramos aí. O ramo que a gente tem que faz mais, que a gente tem mais volume, né? A gente tem 30% só de share, que é o mercado de automóveis. Então a gente, justamente por essa demanda enorme que tem, as seguradoras todas resolveram fazer isso de uma forma quase que conjunta, né? E aí o corretor também está no meio desse... Está no meio, aliás, não, é o principal vetor, né, de execução dessa tarefa, né? É verdade, Igor. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, antes da gente começar aí as nossas dúvidas, né? Tua carreira, né? Quanto tempo você tá na HDI, qual é a sua função hoje, e contar um pouquinho da sua história, porque a sua história também, com certeza, passa um filme na sua cabeça quando você pensa, quando você era do operacional e teve que mudar, fazer essa transição, que não é nada fácil. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história. Sem dúvida. A minha trajetória de mercado de seguro, eu comecei em 98. Já existia o 14 bis naquela época, por isso que eu lembro. Da nossa trilha sonora. Já existia? Já existia. Então, começou em 98, eu comecei a trabalhar na Minas Brasil Seguros, que para quem é de Minas Gerais aqui, era uma companhia de referência aqui no mercado, né? Tinha um share grande aqui, uma importância grande aqui na região. E eu comecei a trabalhar na área operacional de vida. Então, não conhecia nada de seguro, não fazia ideia do que era. Entrei nessa área operacional de vida, trabalhava com... era uma época, gente... eu não cheguei a pegar taxa manual de automóvel, não, mas nessa época existia cartão proposta para... Cuidado que você está entregando a idade, né, Moisés? Mas tem com essa barba, não tem para onde correr, não. Eu não tenho nem esse medo mais. Então, foi isso em 98, entrei na área operacional de vida e de lá eu acabei indo trabalhar depois, né? Pegar alguma experiência, trabalhar na área de produtos, também de vida e previdência. Depois, essa área de produtos era uma área mesclada, né? Técnica e de produtos, e depois eu fui para comercial. Então, nessa trilha comercial aí, eu já estou há quase 20 anos. Eu fiquei 10 anos na Minas Brasil, depois a Minas Brasil foi comprada pela Zurich, atual Zurich Seguros, que era uma companhia de grandes riscos, a Zurich e a Minas Brasil uma companhia de varejo, então foi uma adaptação aí grande na minha trajetória. E aí, há 4 anos, eu vim para a HDI, né? Aceitei o desafio aqui na HDI justamente para poder liderar aqui no estado, aqui em Belo Horizonte, né? Hoje o estado nosso está dividido aqui em três macro-regiões. Eu peguei a região aqui de BH e imediações. Então, justamente para fazer esse trabalho de diversificação de portfólio. A companhia começou mais forte nesse segmento há 4 anos aproximadamente. Então, foi isso, assim, resumidamente, essa é a minha história. Nesse meio do caminho aí tem 2 filhos, um casamento, cachorro, aí tem uma série de... A bike, né? A bike, bicicleta, aí tem um monte de coisas aí. Quantos anos você está no mercado de seguros? 25. Fiz 25 agora. Começou com 8 anos de idade. Comecei com 7. Um jovem. Naquela época não tinha problema trabalho infantil. Menor aprendiz, né? Era menor aprendiz. Menor eu nunca fui, sempre fui grande, mas aprendiz naquela época. Aprendiz, tá certo. Gente, eu não conheço ninguém, juro, no mercado de seguros que não tem no mínimo 20 anos de carreira. O que acontece? Eles falam que é uma cachaça, né? Eu acho que, caramba! Que faz sentido mesmo. Mas é um mercado que é muito fascinante, assim, porque a gente aprende todo dia, né? Nesses 25 anos aqui, quando a gente fala muito isso, assim, quando a gente acha que já viu tudo, aparece uma novidade. O que é ótimo, né? Porque isso revigora a gente, apesar de gastar um pouco a nossa estampa, né, Moisés? Mas é emocionante, assim, porque é muito dinâmico.
E com É muito essa... dinâmico, né? Você está sempre inovando, então não tem como Exato. estagnar no mercado de seguros. Né? Exato. E como ainda tem um mar de oportunidades para a gente poder trabalhar, né? Então, cada dia tem mais novidades aí para a gente vivenciar. E aí, né, falando dessa questão de mudança, de, né, tentar sair do operacional, né, e pensar de forma mais estratégica, isso sempre fez parte dessa trajetória como um todo, né? Uma coisa que se fala muito hoje, que a gente deve ter olhar de dono, né? Enfim, todo funcionário, a equipe toda tem que, né, pensar de uma forma estratégica mesmo. Isso sempre, né, permeou assim, as nossas ações, o nosso pensamento, mas nem sempre é fácil de executar de fato. Às vezes você tem, acho que deve ter alguém aqui por aqui que já teve problema de sistema em alguma companhia ou em alguma corretora, enfim, e aí sabe que o operacional vira um inferno nessa hora, né? Mas acho que também, acho que como qualquer coisa na vida, acho que o equilíbrio, né, entre esses três pontos que a gente tem que trabalhar, né, que é o estratégico, tático e o operacional. Acho que um também não vive sem o outro, né? Não adianta Um não vive sem o outro, verdade. A gente ser só estratégico e eu penso muito, eu faço muito plano aqui, mas eu não executo também. Executo nada, né? Aí a gente... o Nelson falou aqui, para mudar do operacional, as empresas necessitam conhecer suas próprias dificuldades. E aí, lógico que eu vou fazer uma pergunta para você, inédita, que veio na minha cabeça nesse exato momento. Pode ser? Tem que estar dentro do combinado, que é fazer perguntas fáceis e o entrevistado consiga responder. Tá ótimo. Vamos ver se você responde. Se você não conseguir, você fala, não sei, tá bom? Aí a gente te ajuda. Eu passo ou repasso. Levando em consideração que o brasileiro tem o ego fazedor, o que eu chamo do ego fazedor? O que eu gosto das nossas lives, Igor, é que toda vez que eu falo alguma coisa, o Moisés faz essa cara assim, tipo, é comigo que ela tá falando? Eu sei que você faz essa cara, né, Moisés? É porque eu tô preocupado dela já jogar essa pergunta para mim também, Galvão. Eu repasso para você, viu? Não, que ela faz isso, viu? Esse é o problema da intimidade, Moisés. Esse é o problema, tá vendo? Tem que dar. Pronto. O pessoal sabe que toda vez que eu faço a pergunta, ele faz assim, será que comigo? Aqui em Minas, eu não sei se São Paulo se usa. A gente fala aqui que a carapuça serviu. Exatamente. Então, assim, a gente tem, né? O brasileiro tem essa questão de pegar as coisas e sair fazendo. A gente é assim, né? De execução e tal. Então, o que você acha que precisa mudar? O comportamento ou a mentalidade para você realmente sair do operacional e começar a pensar de forma mais estratégica? Fernanda, assim, acho que na minha cabeça são as duas coisas. A mentalidade, né? Também acho que as duas coisas, uma não funciona sem a outra, né? O pensamento e a prática. Uma é a mentalidade, que a gente tem que, de fato, conseguir olhar as coisas, né, de uma forma mais ampla, né? A gente, sem ver o que está do nosso lado, sem conseguir antever as oportunidades que a gente tem no mercado, enfim, as ameaças, tudo aquilo que envolve o nosso... tudo aquilo que está à nossa volta, né? E não só o que está dentro da nossa empresa. E a gente conseguir, né, com essa visão que a gente tem, conseguir elaborar ações, e aí sim vem essa questão, né, que pode ser tática ou pode ser, né, operacional, da gente conseguir executar de fato ações para poder, enfim, implementar e conseguir desviar dessas ameaças ou aproveitar essas oportunidades que a gente estiver visualizando. E o nosso mercado tem muita oportunidade. E também tem ameaças, né? A gente vê isso diariamente aí, as associações aí são de alguma forma uma ameaça para o nosso mercado, oportunidades, a gente já falou aqui de quantos produtos a gente tem ainda para comercializar, né? Então, eu não sei se respondi a pergunta, mas acho que é nessa linha, acho que a mudança é nos dois
é nas duas coisas. Não adianta Ele também respondeu, Moisés? O que você acha? Ele paga Respondeu. prenda ou não paga? A Jo falou para ele pagar prenda aqui, ó. O que você acha? Não, Passa, repassa respondeu, ou paga? respondeu. Você sabe o que eu acho bacana a gente situar aí? Porque às vezes a gente está falando aqui alguma nomenclatura de gestão, né? E a gente está aqui, a gente falou isso ontem numa conversa nossa, né, Fernandinha? A gente primeiro tem que fazer o básico, né? Exatamente. E o que vocês acham da gente, assim, primeiro para situar os corretores, porque a gente está falando de gestão estratégica, tática e operacional, e às vezes os corretores, né? O cara não está nem situando, fala assim, pô, o que é isso? O que esses caras estão falando? Boa, Moisés! Boa, O que isso aí. vocês acham da gente situar aí? Porque, né, a gente tem não é? A gente tem 3 situações aí que dentro do processo de gestão precisa a pessoa entender para ela poder se encaixar dentro daquele local, né, Fernando? E o que vocês podem falar para a gente aí, Gão? Fala para a gente aí, qual que é a sua visão dessa questão da diferença aí, né, da gestão estratégica, tática e operacional? Como que a gente pode passar para o corretor para ele aprender isso de uma vez por todas? A gente fala muito do segurez, né? Mas a gente acaba de vez em quando falando administrês aqui e realmente... Administrês, exatamente. Boa. Não fica muito bom. Mas assim, acho que em linhas gerais que dá para a gente explicar e fique mais perceptível, né? Eu acho que o que é o estratégico, né? A gente conseguir pensar, né? Primeira coisa é uma visão mais macro do negócio, né? Da corretora, né? É você conseguir ter assim, o que eu quero daqui a 5, 10 anos, né? Com a minha corretora. Quais são os ramos de seguro que eu vou atuar? Para onde que eu vou direcionar o meu esforço? Então, Fernanda, me corrija se eu estiver errado, por favor, não deixe eu falar besteira por muito tempo. A gente pensa numa visão de mais longo prazo, né? Eu entendo que é isso, assim, um posicionamento da corretora, qual que é o direcionamento que ela vai poder tomar, e aí a gente está falando de corretoras tanto pequenas, quanto médias, quanto grandes, né? Todas têm essa mesma necessidade. A gente vai falar do tático, né? Que é uma visão de médio prazo. Acho que eu salvo engano, a Fernanda comentou alguma coisa também, vou tentar resgatar aqui de uma das palestras. Que é a questão do dia, do mês e do ano, né? Esse planejamento. O tático a gente vai conseguir organizar numa corretora maior, né? Com os gerentes, com as pessoas que vão fazer como que isso vai funcionar, né? Como que a gente vai fazer para poder chegar nesse plano que a gente fez de mais longo prazo. E o operacional são as ações propriamente ditas, né? O que a equipe vai fazer é o cálculo de seguro, é o contato, enfim, é o plano de ação, enfim, para a gente poder executar essas tarefas que vão chegar lá no final naquele objetivo. Por isso que são coisas interligadas, né? E indispensáveis. Uma alimenta e retroalimenta a outra. Exatamente. O que a gente mais vê eu ouço muito, né, o corretor falando que ele quer sair do ramo só de auto. Eu quero sair, eu quero vender outros produtos, eu quero focar em outras coisas. Só que é o seguinte, é o que ele sabe fazer, então ele continua fazendo. Sim. Aí ele continua fazendo, aí ele continua com o seu... Ó, tá vendo a cara do Moisés? Aí, ó. Continua fazendo. Aí ele continua fazendo, e quanto mais ele faz, mais ele tem o pós-venda nesse mesmo segmento. Aí quanto mais pós-venda ele tem no mesmo segmento, ele mais vende. E assim vai, essa rodinha fica girando em torno daquele produto, ele fica refém dessa operação. Em algum momento, tem que haver uma ruptura. Parou. Vou olhar para isso. Se você não parar em algum momento para olhar, isso só vai crescer, porque se você fizer um bom trabalho, se você conseguir continuar atendendo seu cliente muito bem, se você continuar acompanhando todos os sinistros, se você for a pessoa que seu cliente adora, se o seu telefone for o único que toca, isso nunca vai parar. Nunca vai parar. É isso aí. Por isso que as pessoas parem de comprar carro, que não é o caso. Já estão quase parando, né? Porque agora com o preço que está, isso não vai demorar, não vai demorar a chegar, não. Mas, enfim, é isso aí. Acho que só complementando, né? Nesse ponto, assim, é importantíssimo a gente conseguir priorizar o que é, né?
o que que é o que que eu mesmo tenho que fazer na minha corretora? Aí eu fico vendo aqui pela companhia, né? O que que é da minha competência fazer? Porque quando eu tiver que fazer o meu trabalho e o do outro, tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Então, quando a gente vai falar de delegar funções, né, que é outra coisa também, que a gente não tem que fazer tudo, a gente não dá conta de fazer tudo, delegar funções, e até você conseguir, no sentido de assim, fazer o que te cabe, por exemplo, abrir sinistro para... Ai, gente, olha o Rogério, o Igor, olha o Rogério. O que ele falou? Vai pro vida, que você vai parar de morrer, isso mesmo. Mas meu sonho, viu, Rogério? Meu sonho. Rogério, saudade de você. Engrossando o nosso couro aqui, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é isso aí. Ai, ai. A gente já foi, né? A companhia aqui já foi. Era uma companhia só de automóvel e hoje é uma companhia multiproduto. Então, sabe o que eu acho importante assim, a gente falar, a gente deixar claro aqui? Porque não é porque a pessoa, a corretora é ela, né? Porque ela é L mais um, L mais dois, não é porque só ela, porque ela não tem que pensar dessa forma. Porque uma hora ela vai deixar de ser só ela tem que deixar, né? Porque ela não vai conseguir fazer tudo. Então, mesmo um corretor que tem um funcionário, 2, 3 funcionários, são pequenos corretores, se ele não desenvolver uma estratégia, qual o produto que ele vai trabalhar, de maneira, a gente falou muito isso aqui, né, Fernandinho, de definir o nicho de mercado que você vai atuar para não contratar seguros errados, não fazer contratos mal feitos, entendeu? Né? De repente, você pensar em parcerias. Então, se o corretor ele não pensar estrategicamente e dentro do negócio dele ele já não realizar um planejamento, né? E fazer com que aquele planejamento ele estruture até os processos, que já é questão operacional, né, Igor? O cara ele vai ficar perdido, até ele mesmo sozinho ele se perde, né? Sem dúvida. Possível, né, Fernandinho? Um cara sozinho se perder ou não? Como é que é isso aí, Fernandinho? Então, Moisés, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muita gente aqui que trabalha sozinho. Já trabalhei muito tempo sozinha. Como é que você faz? Separa um dia para cada coisa. Um dia você é estratégico, um dia você é operacional, um dia você é tático e você veste essa camisa. Se você não tem funcionário ainda, você precisa mudar o seu modelo mental naquele momento, vestir a camisa do estratégico e pensar no que você vai fazer. Depois você põe o tático, como eu vou fazer, qual é o meu plano. E depois ir para execução, não tem problema. O que não dá é tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir fazer nada. Perfeito. Perfeito. Né? E aí, ó, o Rogério tá falando, o foco deve ser nas pessoas, se especializar no cliente, nas pessoas, assim, os ramos produtos serão secundários. Excelente. Excelente dica. É o que a gente fala. A Jo tá falando o seguinte aqui, ó. O maior desafio é quebrar paradigmas e se desafiar a começar um trabalho diferente daquilo que já está acomodado a fazer. Mas aí, Jo, a gente é tomado pela operação. Ninguém acorda de manhã querendo resolver bucho o dia inteiro. A gente é tomado, é engolido pela operação. Por isso que é importante ter um dia, ou pelo menos algumas horas do dia, separadas para você olhar como você vai atuar de forma precisa naquele problema, para você nunca mais ter que voltar nele, do que ficar só apagando incêndio. Então, reservar horários, slots, né, espaços dentro da tua agenda para fazer cada coisa pode funcionar muito bem, quando você não tem time. Eu me sinto muito assim, sabe, Fernandinho? Parece que você está o dia inteiro correndo atrás do rabo, porque você começa a executar um planejamento, aí vem o problema, você vai lá e apaga o incêndio. Aí você volta para o planejamento. Aí você começa e volta. É impressionante, você está o tempo inteiro correndo atrás do rabo. E se você não tomar cuidado e separar, igual você falou, um dia para aquilo, outro dia para aquilo, determinar isso, trabalhar com prazos com os clientes nossos também, né? Porque o cliente está acostumado a ligar para a gente e a gente na hora resolver o problema dele, né? O corretor tem que aprender a estipular prazo para os clientes deles, né? Olha, esse processo aqui eu resolvo em 24 horas, 48 horas. O corretor, né? A gente precisa, todo mundo, porque senão ninguém aguenta fazer. O Igor tem o mesmo problema. Provavelmente ele tem a equipe dele que acha que ele tem que ser a prioridade porque o que ele está falando é o mais urgente de todo mundo. Não é diferente do cliente. Tem o cliente interno dele. E eu queria saber, Igor, como é que você lidar com isso, né? Como você não ser tomado pelo problema operacional dos outros no dia a dia. Ah, mas isso para mim é mais fácil aqui, tá mais tranquilo, assim. Brincadeiras à parte, o que eu oriento a turma sempre a fazer aqui, né? É essa questão da gente cada um fazer o seu
né, o seu trabalho e direcionar o que for do outro para o outro fazer mesmo, né? Não ser... a gente estava citando um exemplo, né? O corretor abre, vai prestar um serviço para o cliente, tudo vai abrir um sinistro para o cliente. Isso é uma coisa que, assim, para o cliente pode ser, a princípio, uma maravilha, porque é uma comodidade e tudo. Agora, aquilo ali pode gerar tanta implicação, né? Porque o cliente é que estava na hora do sinistro. Então, assim, ele não consegue... Se fizer uma pergunta para ele específica sobre a ocorrência do que aconteceu, o corretor vai criar um cotovelo aí nessa história, né? Então, uma das coisas que a gente... né, uma das dicas é o que a gente puder que não for da nossa competência, vamos dizer assim, a gente tem que se educar e educar a equipe, e aí os funcionários, enfim, todo mundo a fazer o que tem que ser feito, né? E atuar, por exemplo, se você nota que tem um problema recorrente, né? Atuar na causa desse problema e não ficar toda vez apagando um incêndio, né? A gente tem feito, está iniciando um trabalho aqui agora, que é um trabalho de treinamento interno e externo sobre rotinas operacionais nossas. Então, justamente por quê? Porque essas rotinas operacionais, muitas vezes é uma coisa simples que pode ser resolvida por apertando um botão aqui no site, mas como a pessoa não sabe, ela liga, como é que eu faço isso? Aí manda o WhatsApp, aí o telefone hoje já é um negócio que é da nossa época, Moisés, ainda da época do 14 bits. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sou da época que ainda valia muito dinheiro o telefone. A gente vendia ações, lembra? Você lembra disso? Vagamente, né? Vagamente. Eu trabalhei numa empresa, aí foi meu primeiro emprego mesmo, como office boy na empresa de um tio meu. Nossa, office boy, então, agora se acabou. Office boy, ninguém nem entendeu o que você falou. Usava sapatilhas Zeppelin e tudo mais. O Moisés deve saber o que é isso. Essa empresa, ela fazia aluguel de linha telefônica. Era como se fosse uma imobiliária, mas era uma imobiliária de linha telefônica. Então, passado esse período pré-histórico, voltando para hoje, a gente tem que... a César o que é de César, né? As pessoas têm que ter a exata noção do que ela tem que fazer, enfim. Aí a gente estava falando do treinamento, a gente está fazendo esse treinamento justamente porque tentando livrar mesmo os nossos executivos e o nosso apoio interno de tarefas que eles não precisariam de executar, porque estaria muito mais fácil ali numa ferramenta que já existe pronta. Então, isso é estratégico, Igor. Você parar para criar uma cartilha do passo a passo da atividade é fundamental para a sua equipe operacional conseguir executar da melhor maneira. Então, assim, aqui ele está dando um exemplo de como educar, né, o cliente a usar essa ferramenta. Você pode fazer na sua corretora também. Educar o seu cliente a ligar para o telefone certo e direto. Você pode educar da forma melhor possível. Agora, muitas vezes você acha que é uma prestação de serviço que você está fazendo. Na verdade, pode ser um desserviço. Porque o dia que você não fizer, meu amigo, aí você vai entender o quanto esse cliente vai ficar insatisfeito. Exatamente. É isso aí. A grande questão é que muitas vezes a gente fala de processos, e aí eu vou concordar com o Moisés, e processo parece uma coisa da NASA, né? Criada em Harvard. E o processo nada mais é do que você simplesmente descrever o que tem que ser feito naquela função. É um manual, né? Manual. Como é que faz? Qual é o passo 1? Qual é o passo 2? Qual é o passo 3? Isso eu vejo, presto consultoria para corretoras, eu vejo o quanto as pessoas acham que sabem o que está acontecendo na operação. Acham, não, eu pergunto para o dono, o que essa pessoa faz? Ela planta abacaxi. Ótimo, mas com uma convicção assim que não tem nem como questionar. Aí você pergunta para a pessoa, querido, o que você faz? Eu planto laranja. Com a maior convicção do mundo também. Então, essa clareza, quando você tem um manual, não tem como. Não tem como. Tá claro lá, o passo a passo. É isso aí. Eu tenho a minha esposa trabalha nessa área de processos e ela é indignada com essa realidade, porque
mapeamento de processo, enfim, definir as tarefas, quem vai fazer o quê e etc. É básico, né? É básico, porque senão um faz a coisa de um jeito, o outro faz de outro e outra. Quem está fora, né? Aí sim a visão estratégica, né? Quem está de fora consegue visualizar ali, identificar o que tem de errado, né? Os gargalos, enfim, usando um Admin3, os gargalos, os pontos de melhoria, enfim, tudo que tem que ser avaliado nessa fase operacional aí, porque organizar isso também, né, é uma forma da gente conseguir executar de forma mais fácil e menos dolorida, né, a tarefa que ela é inevitável. Né? O operacional, a gente precisa dele também. Então, por que não executar da melhor forma, né? Visualizar a Sabe melhor uma forma. forma fácil de resolver algumas questões do dia a dia? Se você está sofrendo todo dia com aquele problema recorrente, da mesma maneira com vários clientes diferentes, significa que tem alguma coisa que você precisa resolver do processo, né? Sim. Então, mapear esse problema, pega um por dia. Esse problema vai até o final, que a gente chama de causa raiz na tecnologia, né? No setor de tecnologia, a gente fala causa raiz. Porque existe uma causa raiz para aquele problema ser tão crônico dentro da tua corretora. E você pode ir puxando e olhando como é que você resolve lá na ponta para que isso não aconteça mais. Tem um exemplo aqui muito legal. Eu lembro que tinha uma corretora que eu atendi que tinha atraso de 15 dias de envio de proposta. Por quê? Porque ela pegava da seguradora, mandava a proposta, pegava, imprimia, passava para todos os setores, ao setor pegava o papel e imputava de novo no sistema. Em algum momento, alguém imprimia esse papel e a pessoa que imprimia o papel não tinha a menor ideia porque ela imprimia aquele papel. A gente tirou esse processo, que às vezes a pessoa faz de forma automática e não sabe nem por quê. Demorou de 15 a 20 dias de atraso, para você ter uma ideia. Diminuiu para 2 dias o processo. Uma ação, tá? Mas o quê? Porque a pessoa que estava olhando isso estava de fora. Olhar estratégico. Sim. Todo mundo vicia o olho. É muito fácil criticar, mas você está viciado ali fazendo aquela coisa, você não está se questionando, você está no operacional. Enquanto você não para e olha de forma ampla, você não consegue achar esse tipo de solução. Sem dúvida. Verdade verdadeíssima. É o básico e às vezes é tão difícil, né? Fazer o simples e o básico e é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Eu tinha um professor que ele falava que a empresa é um organismo vivo. E a gente tem que aprender a lidar com isso com menos dor, né? Porque o grande problema que a gente tem, assim, um dos problemas que a gente tem é você mapear um processo, definir um padrão e, de repente, e a gente vive muito isso, né, Igão? Porque nós estamos no meio, a gente está entre a seguradora e o segurado. Então, a seguradora muda um processo, eu tenho que mudar. Ela define um processo, um meio de atendimento para o cliente, eu tenho que entrar e mudar meu processo. Então, o corretor tem que entender que tudo que ele padronizar, aquilo ali não é para o resto da vida, né, Fernandinho? Olha que legal a Natália falando aqui, ó. O outro motivo é que cada um enxerga só o que faz e não tem a visão do todo. Alguém precisa olhar o todo. Boa. Perfeito. Perfeito. Essa é minha esposa. Essa é sua esposa, olha o todo, tá vendo? Ela que agora pode esperar que vai ter um monte de comentário aí desse assunto. Pode chamar ela para fazer uma live. Exatamente, vamos chamar ela para fazer uma live, porque parece que o processo é complexo, mas na verdade você pode começar fazendo essas cartilhas, entendendo a causa raiz do problema e resolvendo um problema de cada vez, até que você consiga, né, mitigar todos os problemas. Ó, tem uma outra pergunta aqui que fizeram pra gente, que acho que é bem importante, porque eu sei que o empreendedor ou o corretor fica incomodado de falar, não, sai do operacional, sai do operacional. Ele ouve isso o tempo inteiro, né? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente, Igor, por que é tão importante ele pensar estrategicamente? Olha, acho que a gente já passou por essa, já falou, deu alguns insights aqui nesse bate-papo nosso, mas eu acho que é principalmente porque o futuro da corretora dele, eu acho que está muito ligado, aliás, a essa visão estratégica.
ele não vai conseguir, né, como a gente falou agora dos processos, né, ele não vai conseguir se desvencilhar daquela situação ali do dia a dia para poder construir o futuro da corretora dele, né? E o futuro a gente constrói no presente, né? A gente não constrói, não é amanhã que vai, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. O amanhã nunca chega, né? Tá igual aquela plaquinha, fiado só quando esse olho piscar, e o olho não pisca, né? Porque tá impresso. Então, acho que é isso, assim, a gente... essa é a maior importância, assim, daquilo ali depende o futuro da corretora dele, o futuro do negócio dele, o futuro do nosso negócio, né? Na seguradora também não é diferente. Posso te dar uma prova, né, uma prova real disso, né? A companhia, que era uma companhia, né? A HDI, que era uma companhia de automóvel, e veio se transformando em uma companhia de multiproduto, porque sabe que a gente não pode deixar de ter essa visão e de aproveitar essas oportunidades, nem de colocar os ovos todos no mesmo cesto. É o mesmo problema que o corretor enfrenta também, né? Então, quer dizer, se tem um só produto daquele cliente, você vai ter outros canais, e cada dia isso é mais comum, né? A gente vê cooperativa, banco, com essa questão do Open Insurance agora, que se deve ampliar ainda mais a questão dos canais, né? Embora ainda seja o corretor, né? O maior canal de vendas, o maior e o melhor canal de vendas que a gente tem, né? Por conta da qualificação mesmo, a corretora vai estar sempre vivendo esse desafio. Se não conseguir ter essa visão estratégica, né? E não partir para esses outros ramos, enfim, a gente pode ter... fatalmente vai acontecer de uma hora essa situação fica insustentável. Alguém vai tomar um espaço, né? A gente ouvi isso, não sei te falar a fonte, mas fala assim, não existe vácuo no mercado, né? Se existe um espaço e existe uma demanda, ela vai ser preenchida de alguma forma. Então, que seja pela gente, né? Que seja pelo corretor de seguro. Essa questão do estratégico é tão importante, né? Porque, assim, a gente está aqui fazendo uma live do Sincol, o Sindicato dos Corretores de Seguros. E quando o corretor ele começa a pensar no estratégico, ele começa a entender a responsabilidade que ele tem com o negócio dele e os problemas que vêm de fora. Você não está olhando só para dentro, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você começa a pensar estrategicamente, você olha para dentro do seu negócio e, muito mais importante, às vezes, é enxergar o que está acontecendo à sua volta, né? E nós estamos falando aqui do sindicato, é a pessoa entender que o sindicato está representando, blindando, fortalecendo, né? E unindo aquela categoria que vai proteger a atividade profissional dele, né? Gustavão, nosso presidente, está aí, mandar um abraço para você, né, Gustavão? Boa noite aí, viu, meu amigo? Um abraço, Gustavo. Fica comentando demais não, que eu vou te puxar aqui, né? Vamos puxar ele aqui, vamos, Igão, para ele. Como é que ele tá? Já mandou a responsabilidade puxar, nossa, fala, viu? Chama ele para dentro aí. Será que ele pode? Ele não sabe onde ele tá, né? Outro dia a gente puxou, ele estava no estádio. Estava no estádio. E hoje provavelmente vai estar também. Hoje tem jogo do Galo, agora às 9. Deve estar lá. Jogo do Galo? Meu Deus do céu. Com certeza ele está lá agora. Eu tô falando assim, eu vou puxar ele autorizou, eu vou puxar ele. Olha lá, ele falou que pode puxar. Só completar o raciocínio, né? Porque assim, quando você começa a pensar nessa questão da estratégia, a pessoa ela começa a pensar ao redor dela. O que está acontecendo, né, Igão? O que vai impactar no meu negócio? O que eu vou fazer internamente e quais são... o que vem de fora, externo, que pode atrapalhar, que pode impactar no negócio. Então, a importância de você estar ali tendo representatividade, tendo uma unidade para brigar pela profissão, pela sustentação. Há 2 anos atrás aí, descaracterizaram a profissão de corretor de seguros. Cara, isso é um absurdo. Então, a gente precisa de representatividade, né? Então, pensar no estratégico é isso, né? Deixa eu puxar o Gustavo, porque ele vai gostar de falar disso. Quer ver? Deixa eu ver se ele... Muito bom ponto. Quer ver? Deixa eu puxar o Gustavão aqui. Ele vai gostar de falar disso. Quer ver? Meu amigo, vê se você recebeu o convite aí, por favor. Boa noite, Arlisson. E aí, turma? Boa noite, tudo bem?
Tô em casa, não tô no estádio, vou ver o jogo de casa hoje. Tivemos um acidente doméstico com o nosso filho aqui. O Leonardo, filho do meio, caiu em cima do punho, fraturou o punho, tá com gesso até o pescoço hoje. Vai ficar 2 meses de gesso sob o risco de necessidade de cirurgia. Mas não é isso para isso que eu tô aqui para falar, não. Primeiro, Caramba, Igor, deixa eu... Aconteceu Oi? que horas isso? Te vi há algumas horas. Não, na realidade é o seguinte, aconteceu a queda ontem. Caramba. Só que ele vinha sentindo dor, aí começou a inchar, e a dor ficar insustentável. Aí a Regina foi com ele para o hospital no início da tarde, acabaram de chegar com o gesso até o pescoço aqui em casa. Tá indignado, falou que não pode fazer ginástica, não pode fazer nada 2 meses. Mas ele estava nessa hora, ele estava em oração? O que ele estava fazendo? Jogando uma bolinha, né, Igor? Chutando uma bolinha. Futebol é o mal do Moisés sabe o que é isso. Vocês matam a Regina do coração, meu Deus. Para de aprontar. Mas Esses meninos, são muitos ela meninos foi para inventar cuidar. de ter esse tanto de filho aqui em casa, acontece isso mesmo. Muito menino para cuidar. Ô, Igor, primeiro assim, você sabe o quanto eu te admiro, já te falei isso, e o quanto a gente tem o privilégio de conviver com você no dia a dia. Estou acompanhando a live de vocês desde o início. Tudo que vocês 3 falaram aí até agora faz todo sentido. E é a coisa mais agradável do mundo compartilhar dessas experiências de vocês. E cada semana a gente tem uma pessoa mais brilhante e que traz fatos novos e novos debates qualificando essa discussão aqui. Obrigado demais, porque você, Fernando e o Moisés, assim, estão arrebentando na noite aí. Mas aqui eu queria aproveitar e te fazer não é nem uma pergunta, é uma provocação e um diálogo. Eu, nos últimos 10 dias, eu participei até agora, hoje inclusive foi mais uma, hoje eu tive uma entrevista, aliás, desculpa, foi ontem, com a Infomoney, que o pessoal da Infomoney queria conversar comigo sobre a questão da distribuição. Eles estão fazendo uma pesquisa ampla em relação ao mercado de seguros. Nos próximos dias vocês vão ver muitas publicações aí, CNN, CBN, Infomoney, Rede Record, Rede Minas e etc. Mas essa da Infomoney foi muito legal, porque um debate começou quando eu fui convocado em nome da FENACOR para representar a vice-presidência de comunicação da FENACOR, a Infomoney perguntando o que eu enxergava do futuro do corretor de seguros. Sob o ponto de vista da pessoa responsável, a Giovana, que me procurou, eles enxergavam um futuro extremamente nebuloso para o corretor de seguros, com todas essas variantes novas, essas variáveis, esses novos canais de distribuição. Só que a entrevista que era para durar 20 minutos demorou 1h40. Porque aí eu fui mostrando para ela o que ela não tinha ouvido ainda. Gustavo? Sua cara. Você está contente? Mas sabe o que é, Fernando? Eu não ia aceitar essa provocação dela. Não, mas olha só, o mais importante é o que eu falei para ela, e ela veio com um ponto de vista já enraizado. Ela estava convicta de que o futuro do corretor de seguros era algo nebuloso e que talvez ele não tivesse para onde ir. E eu fui mostrando para ela, nesse diálogo, a importância desse intermediário, como o Igor bem falou, altamente qualificado, que não é o maior, ele é o melhor canal de distribuição de seguros, inclusive. Por quê? Porque o corretor de seguros ele é muito preocupado não é em distribuir só o produto, em achar o produto adequado à realidade da demanda daquele cliente e mais, não só atender a demanda, como perceber as fragilidades daquele cliente, daquela família, daqueles negócios. Então, quando ele enxerga todas aquelas fragilidades, o papel dele é muito maior e é exatamente de mostrar tudo isso, toda essa proteção que vem por aí, que ele tem a oferecer diante do mercado. Agora, uma pergunta que eu te faço e que você já falou a respeito. Você sabe o quanto a gente é apaixonado por um corretor de seguros, o quanto a gente sabe que é a importância dele, e você já deixou isso claro aí, e eu dei uma entrevista também falando do Open Insurance, essa foi para CBN, não, acho que foi CBN, E assim, como você, Igor, enxerga, a gente sabe que você valoriza, você deixa claro isso nas suas palavras, mas todo esse universo alinhado, inclusive, com a sua companhia, que agora é uma companhia
cada vez mais multiproduto, depois dos últimos acontecimentos aí que a gente teve no dia de ontem, ela ampliou exatamente, ela está mostrando que a prateleira de produtos e serviços dela agora fica desse tamanho, como nunca esteve. Ou seja, olha, eu estou mostrando agora que eu quero distribuir proteção 360 para toda a sociedade. Como é que você enxerga o papel desse intermediário altamente relevante, sob o meu ponto de vista, nessa distribuição qualificada de todos esses produtos daqui para frente? Queria te ouvir. Gustavo, a resposta ela é curta e direta. Esse papel ele é fundamental. O corretor ele é o nosso vetor de distribuição, e aí você colocou muito bem, assim, não só quantitativa, né? Ele não só representa a maior porção da nossa distribuição, mas como qualitativamente também. Lembrando que a proximidade que o corretor tem com o cliente, né? O contato, essa relação é muito comum. Vou tentar ilustrar, acho que é comum a todos vocês, mas eu vou tentar ilustrar a minha visão disso. Assim, as pessoas me perguntam, vou conhecer alguém, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho em seguradora. Você faz seguro de carro? A gente fala, faz seguro de carro e faz seguro de um monte de outros, seguro de quase tudo. Para leigo, né? Assim, a gente não consegue, não dá para entrar muito no detalhe. Falei, não, meu corretor, sua seguradora é qual? Eu falo, não, HDI, HDMI, eu sei como é que é. Já meu seguro esse ano é daí, é da sua corretora. Falei, não, é uma seguradora. Aí falou assim, pois beleza, então é corretora, seguradora, às vezes a gente confunde, né? E quem que é o seu corretor? Meu corretor é o Gustavo. O Gustavo, eu conheço alguns Gustavos. Qual que é a corretora? Não sei. A pessoa não sabe a PJ. Então, o que eu quero ilustrar com isso, né? É pessoal. Ainda é uma relação muito pessoal. E aí, assim, eu acho que o proveito maior, né? Que justamente por ser uma relação tão pessoal, que o corretor tem que tirar o máximo de proveito, né? E é uma simbiose isso. O proveito é não só vender mais, mas proteger mais o cliente dele. Aproveitar essa proximidade que ele tem, que os outros canais não têm, né? Os outros canais podem ter reciprocidade financeira, pode ter na internet aqui alguma coisa que você consiga, até hoje ninguém conseguiu fazer, né? Vender bem o seguro pela internet. Então, eu acho que o papel é fundamental muito por conta dessa questão de qualificação. É o corretor que vai saber explicar, é o corretor que tem o conhecimento dos produtos. E quem não tem que ter, né? É uma responsabilidade enorme. Vocês trabalham com muitas companhias. É nossa, exato. É uma responsabilidade enorme e nossa, porque trabalham com muitas companhias. As companhias têm diferenças entre produtos, enfim. A gente também não vai conseguir vender tudo para todo mundo. Então, assim, é uma responsabilidade e uma importância enorme no papel, né? De conhecer as companhias, conhecer os produtos, porque é quem conhece melhor o cliente. Então, assim, não pode ter... eu não imagino uma combinação melhor de produção e distribuição do que segurador e o corretor. Eu não consigo ver, do ponto de vista nem quantitativo e nem qualitativo, uma relação que possa ser tão positiva. Então, por isso que eu acredito que seja... concordo com a sua visão aí de que está muito longe de ser uma profissão em declínio ou em desuso ou em qualquer coisa que o valha. E eu queria compartilhar nessa mesma entrevista de ontem, só para finalizar, e aí colaborando com a live que vocês estão levando magistralmente, mas eu acho que faz sentido nesse conceito de alta gestão, de performance, de preparação e de cuidado, que aí, eu conversando com essa Giovana ontem, essa conversa que era para ser 20, virou 1h40, eu mostrei para ela a importância do corretor, não só porque inclusive isso no passado, aí a superintendente da SUSEP anterior quis colocar como o intermediário como algo que impactava no custo desfavoravelmente ao consumidor, o que não é verdade. Exatamente eu mostrando para ela que o profissional qualificado da distribuição, a corretora de seguros qualificado, ela tem informações e busca informações exatamente para precificar adequadamente o contrato, fazer
a cobertura adequada e, às vezes, com todas essas informações e esse conhecimento técnico, ela distribui o produto mais adequado e que, às vezes, pode ser até mais barato. Porque, exatamente por causa da qualificação e da informação, ela faz a distribuição certa. Aí eu mostrei para ela, eu falei, ó, ainda tem uma fragilidade nesse processo. Aí ela me perguntou de Open Insurance, etc. Eu falei, olha, o cliente comprar direto é algo que ele já pode. As grandes seguradoras, se elas quiserem vender diretamente, a gente sabe que já pode, não tem nada que evite isso. Uhum. Só que para as grandes companhias, as companhias que sabem o valor dessa distribuição, para elas é importante o corretor, porque ele qualifica essa venda de uma forma que evita a judicialização, o contrato mal feito, uma série de discussões que põe em xeque, inclusive, a imagem da companhia seguradora. Ou seja, amigos, corretor de seguros é o anjo da guarda da sociedade e do consumidor. Gustavo, demais. Posso contribuir com uma coisa que eu acho que vai dar uma clareza muito grande? O Google, ele tem um negócio dele que é vender publicidade, né? O Google é uma ferramenta extremamente automatizada que as pessoas usam de forma orgânica. Você não precisa de um ser humano para usar, certo? Todo mundo aqui sabe o que é Google. Aquele Google Ads, né? Não, assim, se você digitar alguma coisa no Google, lá aparece, certo? Você não precisa de um ser humano. Okay. Mas você sabia que quanto mais você gasta em publicidade, o seu presente do Google é você ganhar um ser humano te atendendo? Olha que sacada. Ou seja, você tem o privilégio... Se você tem um investimento alto de publicidade dentro do Google, você tem o privilégio de ter um ser humano do outro lado te assessorando para você fazer melhores compras, ter acesso às melhores soluções, a ter aquilo que você realmente precisa de forma personalizada. E para mim, é o que o corretor de seguros faz. Exatamente, é exatamente o que eu estou dizendo. O Google oferece o que o corretor já faz na sua essência no dia a dia, né? Que é distribuir adequadamente, colocar o contrato adequado no preço certo para aquela pessoa, para poder proteger a família, os negócios, o patrimônio. Isso acontece em todas as plataformas digitais. Facebook é a mesma coisa, ou seja, você ganha um presente de falar com uma pessoa. Então a máquina não vai substituir o ser humano. A verdade é essa. Ou seja, o corretor de seguros é também um presente para o consumidor. É isso aí. Eu tenho falado muito aqui o seguinte, Fernandinho, você pode encontrar seguro em qualquer prateleira, em muita prateleira. O que você não vai encontrar na prateleira é o Moisés. Isso você não encontra, não. Aí eu tenho, fica a dica aí pra turma aí. Até porque, Moisés, você é um só, né, filho? Eu sou um só, exatamente, amigo. E isso, gente, é importante até só fazendo um complemento aí também, Gustavo. E é por isso que a gente tem que fazer, né? O corretor, o profissional de uma forma geral, né? Ele tem que se mostrar com valor, né? Ele tem que ter o valor para aquela pessoa que está comprando, né? Então, assim, para tirar pedido e fazer cotação, a gente consegue fazer pela internet aqui. Eu quero uma caixa de caneta. Eu olho aqui, olho 10 fornecedores, a caixa de caneta aqui custa R$50. Beleza, me dá aqui a mais barata. Qual que é a diferença? O frete entrega do é o mesmo tanto de dia para entregar, o frete é o mesmo preço, entrega. Então, essa qualificação, né, ela é fundamental para tirar essa falsa imagem, né, ou essa falsa colocação de que existe um intermediário que onera a operação. E não é isso, né? Então tem que se... O que a gente paga, eu gosto de... Quem me conhece, eu gosto de comida. Eu falo o seguinte, comida é barata e ruim é caríssima. Então é o valor que tem, né? A comida boa, se comer bem, não é tão gostoso. Você tomar um café com pão de queijo gostoso, você vai pagar R$20, tá ótimo. Você saiu dali feliz, né? Porque você valeu o que você pagou. Ô Igor, você tem razão e a Regina colocou aqui um ponto aí, eu vi que ela entrou aí, colocou a questão da tecnologia e nesse debate com o pessoal ontem meu telefone tá dando bizil aqui, hein, gente? Vai cair aí. Mas eu só queria compartilhar um detalhe. Ela me perguntou, me questionou qual o impacto da tecnologia em cima desse mercado da distribuição. Eu falei, olha, o impacto para quem? Porque o corretor de seguros que estiver preparado e usar a tecnologia como ferramenta de distribuição, ele vai estar fazendo algo extremamente relevante para a sociedade. E o consumidor que comprar um contrato de seguro diretamente
numa plataforma sem a presença de um corretor, ele vai estar extremamente vulnerável. Por quê? Hoje, tudo que você compra, você tem lá aquele li e aceito as condições, né? Você bota quantas são as pessoas que leem de fato e aceitam as condições reais daquele contrato que ela está aderindo. Na realidade, você quer consolidar a compra, você bota lá, ok. Só que quando você fala em seguro, você está falando de contrato de boa-fé, seguro de vida, seguro saúde, tudo que tem médio e longo prazo, alguns desses contratos, e que tem uma relevância da proteção do seu patrimônio e dos seus beneficiários, é eterna. Então, não dá para comprar seguro como você compra comida, como você compra uma série de produtos de geladeira, bens de uso do dia a dia, na internet, on demand. Se você fizer isso, você está aderindo a um contrato que você desconhece o teor do contrato, a sua vulnerabilidade, por mais que a seguradora esteja fazendo a coisa certa, coloque lá todas as informações, mas o segurez, quantas são as pessoas que entendem? Entendeu? Então, o segurança. Quando você fala prêmio aí fora, a pessoa acha que é algo que ela ganha, não é algo que ela paga. Então, sabe? Então, assim, a nossa construção, a nossa gramática do mercado não é uma gramática usual para todo mundo. Então, o consumidor vai lá e compra algo que ele acha que ele está comprando certo, ele não está lendo as condições gerais específicas lá, por exemplo, que aconteceu com uma pessoa da família, compra o seguro de vida, mas que só cobre exclusivamente em queda de avião, que é acidente aéreo. Então a pessoa vai lá e dá o ok, compra um produto que custa, igual você falou, do barato e caro, que custa R$100 com capital de 100 mil. Se cobre só acidente aéreo, você concorda que é um produto extremamente caro, que não é aderente? Caríssimo. Só que a pessoa acha que tem que estar comprando um seguro de vida. Então, para você comprar um seguro de vida, um seguro de auto, um seguro de tudo, a melhor consultoria que existe é do corretor de seguros, nesse aspecto. Tá bom, isso aí entra tão assim, encaixa tão perfeitamente dentro desse cenário que a gente está falando aqui. Gustavão acho que travou lá, coitado, ele sinalizou. Ele acelerou até na fala que ele viu que ia travar. Ele falou né, que ia dar problema e deu. Mas isso linka tanto, né, Fernando? Porque, Igão aí, porque assim, se nós estamos falando que o corretor ele tem que montar uma estratégia, definir um padrão de negócio, um padrão de processo, e aí definir os microprocessos que ele vai estar atuando dentro da corretora dele. Na hora que você para pensar, fala assim, então, peraí, então eu tenho que estruturar uma abordagem bem feita para o meu cliente, eu tenho que ter um questionário bem feito na hora que eu for conversar com o meu cliente daquele segmento de seguro que eu vou tratar, né? Eu tenho que entender a fundo aquele produto que eu vou estar conversando com o meu cliente. Então, essa questão da gente realmente ser um representante digno, único e de valor, ele vai entrar quando nós realmente fizermos um planejamento bem feito, quando nós estivermos fazendo um mapeamento bem feito dos processos nossos internos. Então, assim, tem que pegar. O corretor que está aí, pega os seus processos, cria planilha, cria questionário, porque se você não roteirizar isso, criar ferramentas para fazer uma abordagem bem feita, você vai ser só mais uma prateleira. Concorda? Sem dúvida. Concordo. Igor, eu tenho mais uma pergunta para você. Acho que a gente consegue, tá? Já deu lá. 8 horas, passou tão rápido. Passou voando. Você vai ter que voltar aqui para fazer outra, tudo bem? Opa, toda hora, sem problema. Vamos lá, bater papo. Tem mais demais, uma... E de seguro ainda por cima, bater papo de seguro ainda por cima. Só faltou pão de queijo e café, né? Pão de queijo e café. Esse ainda virá. O que acontece quando o líder ele fica focado no operacional? Ele realmente não olha para o estratégico? Fernando, eu acho uma das coisas que eu até citei um pouquinho antes aí, que foi a questão da... Acho que quando a gente fala de relacionamento com a equipe, né? Eu tenho um ponto que eu acho que é crucial, assim. Essa questão da gente não querer tomar tudo para si, né? Não conseguir ter a visão, né? Do todo, de como que as coisas funcionam. E cair num problema que eu acho que é muito ruim para as equipes, que é a questão de microgestão. É o líder que fica vigiando ali o que cada um está fazendo, se está fazendo, perguntando. Eu acho que esse é um ponto... porque você não deixa a sua equipe trabalhar, né? Não dá autonomia, as pessoas não aprendem também, porque está tudo ali debaixo da sua
da sua asa e você não consegue desenvolver porque todos os problemas que acontecem, você quer dar fé deles. Eu tô rindo porque a cara do Moisés é a melhor, Igor. Não é? Mas não é isso, é mentira. Oi. Eu acho que ele tá sofrendo, Igor. Para, ele tá sofrendo. Eu tive um chefe. Eu tive um chefe que ele falava assim, perguntar para ele, né? Você gosta de trabalhar? Ele falou, até gosto de trabalhar. Acho bom trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? Mas eu gosto mais de jogar golfe, por exemplo. Tem outras coisas que eu gosto de fazer mais. Fazer churrasco, jogar golfe. Então, o que a gente tem que fazer para trabalhar o menos possível, né? É se cercar de pessoas competentes para eu ter que fazer só a minha função e as outras pessoas, cada uma fazer a sua. Então, tá nesse meio aí, né? A questão de você escolher uma equipe multidisciplinar, né? Pessoas que pensam de forma diferente, que têm outras visões, né? de mundo e das coisas, né? E você conseguir delegar mesmo, deixar que as pessoas se desenvolvam, né? A gente não falou aqui, mas é talvez um assunto para uma outra live, para a gente poder, uma das principais funções nossas como gestor é formar as pessoas, né? E não é porque a gente é bonzinho, não, e é filho de Deus, não é porque assim, para a gente ascender onde a gente está, a gente tem que ter alguém preparado para assumir o que a gente vai fazer. Então, um dos pontos, né, que eu classifico como muito importante é essa questão da gente dar autonomia para as pessoas. E se a gente ficar, né, querendo tomar conta de tudo, a gente não consegue. Acho que essa é uma característica importante aí do estratégico. Assim, para mim é muito simples, não cresce. Não cresce. Exato. Vai continuar fazendo aquela mesma carteira, atendendo a mesma quantidade de clientes e correndo atrás disso. Exatamente. A Regina falou que realmente a bateria do Gustavo acabou, ela tá pedindo desculpas aqui por ele. Beleza. Né? E a Ângela, se eu não me engano, falou o seguinte, que também não pode se afastar completamente. Mas aí é uma outra live para a gente falar sobre gestão. Porque aí a gente tem que falar sobre indicadores de performance que você pode sim ter um sinalizador se a sua operação está indo bem ou se está indo mal e atuar com exatidão onde está tendo problema, né? Você não precisa estar em todas as frentes, mas sim acompanhar, fazer a gestão disso, certo, Igor? Perfeitamente, perfeitamente. As informações estão aí, né? A gente tem dados aí, sistemas hoje, né? Você estava falando de tecnologia e tudo. Há quanto tempo que a gente já usa os multicálculos, por exemplo, que foi uma forma da gente tirar do corretor, principalmente, tirar um trabalho braçal, que era fazer cálculo em 15 seguradoras. Então, assim, a gente já, não posso dizer sem perceber, mas a gente já vem utilizando, né, a tecnologia há bastante tempo nesse nosso mercado e a tendência é que a gente utilize cada vez mais sem perder essa identidade nossa e essa personalização que a gente tem aí com, acho que tanto dos corretores com os clientes, quanto da gente também, das seguradoras com os corretores, né? Que acho que é uma marca registrada aí do nosso mercado. Acho que talvez você já tenha percebido certamente já percebeu essa característica. A Ângela está perguntando se é correto uma pessoa só vendendo, provavelmente na corretora, né? O que vocês acham sobre isso? Se é correto uma pessoa só vendendo na corretora. Olha, eu não acho que é correto só uma pessoa vendendo, nem aqui na seguradora. O nosso sonho aqui era transformar todo mundo nosso direcionamento aqui dentro de uma filial, por exemplo, é que todo mundo seja vendedor de alguma forma, né? O pós-venda também não deixa de ser uma venda, né? Acho que todo mundo na corretora vende. Eu acho, a minha opinião é de que você tem que ter uma organização de uma forma que, se for melhor para o seu negócio, né, que tenha uma pessoa, né, só vendendo, ok. Se for um volume maior, uma pessoa só não vai conseguir fazer esse trabalho. Mas... Eu acho que o que ela quis dizer foi ter uma pessoa focada em vendas. Sim, a minha visão é de que sim. A princípio, sim. Acho que depende do modelo de negócio, mas a princípio, sim.
Porque se você tiver uma pessoa que vai vender, emitir a pólice, cobrar parcela em atraso e etc, 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 ela vai acabar entrando muito no operacional, se ela não conseguir se organizar, né? E vai comprometer o processo de venda. Você tem um exemplo ruim, né, Fernanda, de venda, né? Venda, 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 venda e não conseguir entregar, enfim. Eu acho que tudo que você bota foco expande. Se É. você... tudo que você... Assim, eu vejo muito também acontecer do vendedor ter muitas atividades. E ele tem tantas atividades que ele não consegue focar na prospecção, não consegue focar no atendimento ao cliente, né, daquela carteira. Aí não adianta. Então, porque o comercial acaba fazendo um pouco de tudo. Acho que sim, tem que ter uma pessoa focada para fazer o resultado de venda, sim. Concordo também. Legal. Ângela Prado, não concorda. Eu vou fazer o seguinte, meu amigo. São 8. Caramba, já passou. Render mais, cara. Não, porque assim... Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, Igor. O pessoal gostou demais de você. A gente faz, não tem problema nenhum, prazer, ué. Gostei demais também. Eu tenho um carinho muito grande com você, viu, Igor? A recíproca é verdadeira, amigo. Um cara diferenciado do mercado, um cara que está ali abraçando, desenvolvendo projeto com a gente. Verdade. Ouvindo a gente o tempo inteiro, abraçando as causas nossas da corretora, sabe? Então, assim, obrigado por tudo que você faz pelos corretores aí, por que você fez, por que você tem feito, que você ainda vai fazer, né? Obrigado. E espero muito que você volte, né, Fernandinho? Porque eu gosto demais de compartilhar ideia com você, trocar ideia. Estou muito feliz de você estar aqui. Tá? Eu tenho que só lembrar aqui, Fernandinho, eu sei que acabou já, mas, ó, pessoal, Congrecor, né? Congrecor. 11, 12, 13 de agosto, não esqueçam. Vamos lá, que vai ter muito conteúdo, né, Fernandinho? Pra gente lá, não é? Sim. Tamo junto lá. Vai ser maravilhoso. Vai ser 11, 12 e 13 de agosto, certo? 11, lá 12, 13 de agosto. No Rio Quente Resorts, não é isso? Exatamente. Tá? A inscrição é lá no site do Sincor. Participem lá com a gente, que vai ter todas as seguradoras. Você vai com a gente, Igor? Tamo junto lá, se Deus quiser. Presença garantida. Aí lá a gente pode render a pauta até. Tem um corretor em ação também, né, Fernandinha? Lá em Uberlândia. Com a gente, dia 23 de junho, a gente vai estar com o pessoal de Uberlândia lá. Nosso amigão Divino vai estar lá, nosso vice-presidente. Nossa, super legal. Os eventos que a gente fez, né, Igor, em Patinga, em Montes Claros, Montes Claros foram eventos muito relevantes. NPS nota 10, viu? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, cara. E assim, faça inscrição. Tem que fazer inscrição. Entra lá no site também, tem um link de inscrição para a gente, né, programar, organizar direitinho, né, como é o evento para todos vocês. Não esqueçam, viu? Educação Caminho Seguro também, eu gosto de falar desse programa aqui. Amigo do Seguro, né? A gente está com a camisa aqui, ó. Vamos apoiar essa causa lá, é importante, né? Desenvolver aí esse apoio às crianças vulneráveis, né, que precisam de apoio aí. A gente está apoiando essa causa, tanto com material escolar quanto com estudo. Vai inserir esses adolescentes mais vulneráveis dentro do mercado seguro, que depois eles podem ser até inseridos no mercado de trabalho, nas corretoras, nas seguradoras. Tá lá também com conteúdozinho lá na bio. Olha, ele tá falando que o link tá na bio, tá? Tá na bio. Então, muito legal. Legal. Bom, Moisés, obrigado, cara. Obrigado pela muito obrigada, Igor. Convite. Valeu demais. E a porta tá sempre aberta. Quando precisar, tamo junto aqui, tá? Agradeço demais a vocês aí pela deferência, pelo convite. É uma alegria aí estar sempre com vocês aí. Precisando, estou às ordens. Obrigado. Bom friozinho aí para vocês. Obrigado, Fernandinha. Para vocês também aí. Beijo. Abraço, Igão. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau.